Gênesis, nós vamos estar falando novamente a respeito de Jacó, o homem de Deus, exemplo de fiel, servo de Deus, que andou nos caminhos do Senhor todos os dias da sua vida, glória ao Senhor. E é justamente a grande referência, pois o homem que teve a metade do livro de Gênesis escrito, a sua história, ou seja, Gênesis tem 50 capítulos, 25 capítulos, é só contando a história de Jacó, glória ao Senhor. Nós vamos estar lendo alguns versículos do capítulo 46 e depois nós vamos passar para o capítulo de número 48. Capítulo de número 46. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos passando no capítulo número 46 e um pouquinho no capítulo número 47, para depois passar para o penúltimo capítulo, que é o 48, depois os 50 finalizar, né? Capítulo número 46. Versículo somente os 4 primeiros versículos, né? Versículo de número 1, 2, 3 e 4 do capítulo número 46 diz assim: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu o sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. Interessante aqui que no começo do capítulo, aleluia, é mencionado o nome de Israel. Mas na hora de Deus falar com Jacó, aleluia, Deus continua falando com o nome Jacó, e não o nome de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Como diz no versículo de número 2: E falou Deus a Israel em visão de noite, e disse: Jacó, Jacó. Aleluia. Deus fala por ele pelo nome. Aleluia. Não que Israel não seja o nome de Jacó, Israel também é o nome de Jacó. Porque Deus mesmo mudaram o nome de Jacó para Israel. Mas Deus ainda continua chamando Jacó de Jacó. Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 3 é assim: Ele disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a seguir, e José porá a sua mão sobre os seus olhos. Então aqui está Deus se revelando a Jacó, antes de Jacó ver seu filho José, aleluia, dizendo que José iria colocar a mão nos olhos de Jacó, ou seja, aleluia, quando Jacó partisse, aleluia, para a eternidade, ou seja, morresse, aleluia, Jacó iria fechar os olhos, aleluia, José ia fechar os olhos de Jacó, glória ao Senhor. Capítulo de número 47, glória a Jesus, aleluia. Capítulo de número 47, versículos de número 7 até o versículo de número 10 e 11, né? Do 7 até o 11. 47, do 7 até o 11, assim: E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da sua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. E poucos e nós foram os meus dias, os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meu pai, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu disposições na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenado. Glória ao Senhor. Sabendo que José sustentou
ao seu pai e seus irmãos, aleluia, toda a sua casa, todas as suas famílias, bendito no Senhor. Mas antes de Jacó, aleluia, entrar, aleluia, definitivamente no Egito para morar, aleluia, lá no Egito, Jacó primeiro sobe a casa de Faraó e vai abençoar Faraó, aleluia. Porque coisa maravilhosa quando o homem de Deus abençoa aquele que está estendendo as mãos, aleluia, oferecendo ajuda. Bendito o nome do Senhor, como Faraó estava oferecendo ajuda para Jacó, aleluia. Jacó foi até a presença de Faraó, aleluia, e abençoou Faraó. E Faraó ficou tão curioso em saber a vida de Jacó, que teve uns anos de vida de Jacó, aleluia. E Jacó disse que era 130 anos de peregrinações, bendito ao nome do Senhor. E era poucos os dias, contando assim, aleluia, como os anos de seu pai, bendito ao nome do Senhor. Capítulo agora de número 48, versículo de número 1, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Ou seja, alguém chegou até José e disse para José: o seu pai está doente, está enfermo. E Jacó, José, tomando seus 2 filhos, Manassés e Efraim, leva os 2 meninos consigo para levar até a Jacó, para que Jacó pudesse abençoar os seus 2 filhos, glória ao Senhor. E assim saber que Jacó adoeceu, segundo algumas tradições por aí, né, aqueles que pregam teologia de prosperidade, né, ou teologia da palavra de confissão positiva. Diz que o crente não pode adoecer. Se o crente estiver doente, é porque o crente está endemoniado, está com capeta do mundo. Aleluia. Então, se nós olharmos aqui pela situação de Jacó, alguém vai dizer que Jacó está endemoniado, que Jacó está doente. Mas isso é mentira, coisa do campo, coisa do capeta. Isso não existe, isso é antibíblico. Porque o crente, ele é humano. E sendo humano, ele está sujeito a doenças. Está sujeito a ficar enfermo. E até porque se o crente não fica doente, como é que Deus vai curar o crente? Aleluia! Se Jesus cura, se Jesus salva, batiza de Cristo vai te levar para o céu, aleluia! O crente tem que ficar doente. Porque se o crente não fica doente, Jesus não vai curar o crente. E se Jesus não cura o crente, então Jesus não tem poder. Aleluia! Então é uma contradição, irmão, bíblica muito estranha. É uma teologia estranha. É uma teologia, aleluia, vergonhosa, mentirosa, corrupta, distorcida, aleluia, que pregam por aí, dizendo que o crente não pode ficar doente, que se o crente estiver doente, é porque ele está endemoniado. É mentira, nunca veio. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Jacó adoeceu, aleluia, na sua velhice, e José, aleluia, seu filho, leva os seus 2 meninos, aleluia, seus 2 moços, aleluia, que eram seus filhos, para que Jacó pudesse nos abençoar. Aí eu pergunto para você: a pessoa que é endemoniada, ela tem autoridade de poder para abençoar alguém? De jeito nenhum. Só se tiver o poder de Deus na vida e o Espírito Santo de Deus na vida, aí ela pode abençoar verdadeiramente alguém. Agora, se ela tiver demônio no corpo, ela só pode lançar maldição. Deus é coisa nenhuma. Glória ao nome do Senhor. Mas Jacó estava cheio da bênção de Deus, porque o homem entendeu todos os seus dias, aleluia, na sua vida, na presença de Deus, andando na vontade de Deus, no caminho de Deus e na palavra de Deus. Então José, seu filho, leva Manassés e Efraim para receber a bênção, aleluia, de Jacó. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. No versículo de número 11 e versículo de número 12 e 13 até o versículo de número 15, aleluia, e 16, do versículo 11 até o 16, ou melhor, do versículo 11 até o 17, nós vemos que Jacó está abençoando os 2 filhos de José, ou seja, Manassés e Efraim. Manassés é o filho primogênito de José, que nasceu lá no Egito, bendito é o nome do Senhor. Então José leva os 2 meninos, aleluia, leva a presença de seu pai Jacó, e Jacó vai abençoar, aleluia, a Manassés e a Efraim. E
E José, aleluia, antecipadamente já coloca, aleluia, Manassés, aleluia, que é o primogênito do céu, a mão direita, aleluia, de Jacó, bendito é o nome do Senhor. E Efraim, ele colocou a mão esquerda, aleluia, de Jacó, aleluia, para Jacó abençoar. De sorte que aquele que está à mão direita é aquele que recebe a bênção da primogenitura, porque é o primeiro filho. Então, o filho, aleluia, que nasce primeiro, ele recebe a bênção da primogenitura. Então, ele está à mão direita, aleluia, do abençoador, ou seja, do seu pai Jacó, bendito é o nome do Senhor. E o filho, aleluia, caçula, mais novo, está à mão esquerda, aleluia, de Jacó, glória ao Senhor, a saber, o filho chamado Efraim. Mas na hora em que os rapazes se aproximam, glória ao nome do Senhor, a Bíblia nos diz aqui, no versículo número 11 até o versículo número 17, aleluia, Jacó, aleluia, colocou as suas mãos, bendito é o nome do Senhor, pega a mão direita e coloca a mão sobre, aleluia, Efraim, e pega a sua mão esquerda e coloca sobre Manassés, ou seja, ele inverteu as bênçãos, colocou a bênção em forma de X, bendito é o nome do Senhor, para abençoar, glória ao nome de Jesus, aleluia, a saber, aleluia, glória ao Senhor, ao mais novo, ele dá a bênção de primogenitura, aleluia, de primogenitura, e ao mais velho, ele dá a bênção, aleluia, a bênção do caçula, bendito é o nome do Senhor, aleluia, e José, aleluia, dentro de seu pai, aleluia, trocar as suas mãos, achou aquilo estranho, e disse: não acho nada, pai, se nós estamos fazendo de maneira errada, aleluia, glória ao nome do Senhor. E Jacó fala a José e diz: não, eu queria ser muito bem o que eu estou fazendo. Aí você saber que os dois moços, você vai chamar do meu nome, glória ao nome do Senhor. Ou seja, aleluia, Manassés será chamado do nome de Jacó, e Efraim também será chamado do nome de Jacó, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Mas a bênção, aleluia, do primogênito foi lançado sobre a cabeça, aleluia, de Efraim, caçula, que era o menor da casa, aleluia, e Jacó disse, aleluia, o menor vai ser senhor do maior, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mais uma vez ele mudou, aleluia, a orientação, aleluia, aleluia, cultura da família judaica, porque na família judaica é o primeiro filho que nasce, ou seja, o primogênito, ele é dono da primogenitura, ele é dono da bênção espirituais e materiais, aleluia, da família. Mas nesse dia, mais uma vez, ele usou a Bíblia de Jacó, aleluia, para colocar a bênção, para abençoar o menor, aleluia, para que o menor se tornou o maior, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Eu cuido das coisas conforme a sua vontade, bendito é o nome do Senhor. Aquele que Deus quer, aleluia, exaltar, Deus exalta, e aquele que Deus quer abater, Deus abate, bendito é o nome do Senhor. A exaltação vem da parte de Deus, é Deus que glorifica, é Deus que abençoa, é Deus que exalta, é Deus que transforma, é Deus que renova, é Deus que restaura, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então a bênção foi em forma de X, aleluia. A forma, aleluia, de Jacó abençoar a Manassés e Efraim foi em forma de X. A mão direita ficou sobre, aleluia, Efraim, e a mão esquerda ficou sobre Manassés. Pode trocar a bênção dentro do nome do Senhor, aleluia, de forma que o filho caçula de José se tornou senhor, aleluia, do filho mais velho de José, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. No capítulo de número, aleluia, do Bachardeus, ainda 47, lembrei o que Jacó disse para seu filho José, porque José achou ruim. Porque José disse no versículo de número 18. Versículo número 18 é o que José disse a seu pai. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque esse é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Então o primogênito, ele tinha a mão direita sobre a sua mão sobre sua cabeça. Mas aqui, aleluia, glória ao nome do Senhor, Deus fez, aleluia, com que Jacó fizesse uma bênção em forma de X, aleluia. Ou seja, a mão direita foi para a cabeça,
E no versículo de número 19 vem a explicação que Jacó vai dizer. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho. Isso é no versículo 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho meu. Eu sei também, ele será um povo, ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nação. Então, aleluia, menor, aleluia, foi abençoado com a bênção da primogenitura para prosperar poderosamente e crescer justamente mais do que o irmão mais velho, então, Senhor. Então, Deus é quem abençoa, Deus é quem dá posição, Deus é quem coloca na exaltação, Deus é quem exalta, Deus é quem abate. Ele diz o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Versículo 20 diz assim: assim os abençoou daquele que dizendo, de Israel abençoará, dizendo: Deus recolha como a Efraim, como Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés, bendito é o nome do Senhor. Depois disse Israel a José: este é o povo, mas Deus será convosco, e vos fará clamar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Bendito é o nome do Senhor. Jacó tomou um grande pedaço de terra para José. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Com sua força, com sua luta, com a sua espada. Bendito é o nome do Senhor. Venceu o inimigo e deu terra. Aleluia. Para José, na terra de Canaã. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de número 49. Glória ao nome do Senhor. Aqui vem mais uma coisa muito maravilhosa, aleluia, glória ao Senhor, uma coisa que, aleluia, é de se pensar e raciocinar e entender como maravilhosas são as bênçãos de Deus, bendito é o nome do Senhor, porque Jacó, aleluia, por sua vez, teve 12 filhos, bendito é o nome do Senhor, e antes de morrer, ele abençoou os seus 12 filhos conforme a bênção que cada um precisava ser abençoado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Isaac, pai de Jacó e Esaú, ele teve 2 filhos, ou seja, Isaac teve Jacó e teve Esaú. Era 2 filhos para ser abençoado. Isaac podia muito bem ter abençoado tanto a Esaú como a Jacó. Aleluia. Mas, aleluia, ele disse saber, aleluia, que Isaac abençoou somente, aleluia, a Jacó. Porque Jacó foi um homem que andou na presença de Deus e teve o medo de Deus e mereceu, aleluia, ser abençoado por Deus por intermédio de seu pai Isaac. Glória ao nome do Senhor. Se tornou um homem grande e poderoso, aleluia, mais forte do que o seu irmão mais velho, a saber, Esaú. Glória ao nome do Senhor, ao qual Deus rejeitou e não quis o abençoar. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo de número 49, a partir do versículo 9, diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajudai-vos e anunciai-vos ele, porque vos há de acontecer nos derradeiros dias. Então a bênção de Jacó aqui, aleluia, para a vida dos seus filhos, era a bênção que iria seguir todos os dias dos seus filhos até a sua morte. Glória ao nome do Senhor. Ou seja, era a bênção para a vida toda deles, bendito é o nome do Senhor. Versículo de número 2 diz assim: ajudai-vos que eu vi, filhos de Jacó, eu vi a Israel, vosso pai. Versículo de número 3, o primeiro filho: Rúben, tu és meu primogênito, minha força é o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Versículo número 4, a resposta é a bênção da vida de Rúben: inconstante como a água, não será mais excelente, quando subiste ao leito de teu pai, então ou contaminaste, subiste à minha cama. Glória ao nome do Senhor. Então Rúben, que recebeu a bênção, recebeu uma maldição. Por que, irmãos? Porque fez aquilo que não era a vontade de Deus. Contaminou a cama do pai dele. Então
recebeu uma maldição na vida. Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 5, 2 filhos que receberam a bênção, aleluia, na mesma bênção, bendito é o nome do Senhor. Versículo de número 5, 2 filhos, Simeão e Levi, são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu, versículo de número 6, no seu secreto conselho, não entre a minha alma, com a sua congregação, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua tenda arrebataram bois. Versículo número 6. Ao versículo número 7 diz: maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu te dividirei em Jacó, e hoje espalharei em Israel. Glória ao nome do Senhor. Mais uma maldição. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por causa de quê? Por causa de rebeldia. A rebeldia, irmãos, traz maldição da vida daqueles que temem a Deus. Então nós vamos, aleluia, de maneira nenhuma ser rebeldes, aleluia. Nós vamos ser obedientes. Obedecer a Deus, ela está debaixo da bênção de Deus, aleluia, e fora da maldição, glória ao nome do Senhor. Porque se entrar no caminho de Deus, a bênção de Deus nunca alcançará. Agora, se entrarmos em rebeldia, fazemos contrário à vontade de Deus, sermos contraístas, Deus irá nos condenar e nos amaldiçoar de glória ao Senhor. Glória a Jesus. Versículo número 8. Aleluia, o quarto filho. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Versículo número 9. Judá é um leãozinho, da presa se desiste, filho meu, encurva-se e direita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Versículo de número 10. O cego não se arredará de Judá, nem o legislador entre seus pés, até que venha Siló, e ele se congregarão os povos, bendito é o nome do Senhor. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a cepa, mas excelente, ele levantará a sua veste no seu vinho e a sua capa em sangue de uvas. Glória ao nome do Senhor. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Glória ao nome do Senhor. Então Judá recebe uma bênção poderosa, dizendo, aleluia, que nele haveria bem, aleluia, que levantaria o cego, aleluia, como legislador, ou seja, como governador, como rei, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ou seja, Jacó está dizendo, aleluia, que haveria um dia de surgir, aleluia, da tribo de Judá, um leão chamado Leão da tribo de Judá, aleluia, ou seja, Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia, o Filho de Deus. Jesus viria da linhagem de Judá, aleluia, e o cego estaria na mão de Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor, e dele não se apartaria, aleluia, o cego, glória ao nome do Senhor, até que viesse a Siló, aleluia, e congregasse todos os povos, bendito é o nome do Senhor, aleluia, e ele amarraria o seu jumentinho junto à cepa, ou seja, por isso que Jesus, aleluia, antes de ir para Jerusalém, para ser glorificado como aquele que vem em nome do Senhor, ele pediu ao sacrifício que buscasse o jumentinho, aleluia, o jumentinho que nunca foi montado por ninguém, para que ele buscasse o jumentinho e entrasse em Jerusalém e sempre fosse recebido, aleluia, com louvores e honras e glória, aleluia, dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, glória a Deus. Então, de Judá, aleluia, vem, aleluia, um leão da tribo de Judá, a saber, Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor, aleluia. E na próxima palavra, aleluia, nós continuaremos, aleluia, até o capítulo de número 50, nós falamos aqui, aleluia, no versículo de número 11 do capítulo
versículo, aleluia, louvado a Deus, de número 13, iremos até o capítulo número 50 para terminar o livro de Gênesis. Que Deus possa